Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa que nós criámos aqui no canal Acordo de Dinheiro para analisarmos a semana política e económica que passou. Ora, como sabe também, hoje, felizmente, não tivemos atraso nenhum, apesar do que está a passar em Lisboa. E a pergunta seguinte é, o que é que vamos falar hoje? Já ouviu falar em resignação? Bom, então vai ser o tema desta semana. E vai ser o tema desta semana porquê? Porque nós temos uma sociedade civil muito dependente, com um mega Estado, e estamos a assistir a coisas que nunca pensámos quando criámos a democracia. A impossibilidade das instituições, privadas desde os mídia até às fundações e universidades, de se libertarem deste jugo geracional. E já agora vamos falar também das consequências do peso da dívida. Jorge, hoje vou-te dar a primazia a ti de começares a elaborar sobre este tema. Sim. Deixa-me só lembrar, Jorge, às pessoas que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidat. Agora sim, vamos a isto. A resignação de uma sociedade tem que ser vista em várias dimensões. Eu diria uma resignação económica, uma resignação política, uma resignação social e, portanto, se calhar valeria a pena nós percorrermos as várias dimensões da resignação e até poderíamos ir mais longe na resignação eleitoral, que é aqueles que nunca votam. Sim. E o crescimento da abstenção? E, no fundo, é o alarido que a comunicação social faz sobre vários temas, mas tudo parece que continua paralisado. Eu, para tentar traduzir em quantidade, se calhar, a qualidade da resignação, fui ver alguns números que gostava de partilhar com os nossos espectadores para nós termos uma noção de qual é a dimensão, qual é a nossa trajetória e a dimensão deste problema, de uma certa passividade, apatia da própria sociedade. Em 1960 havia 27 idosos por cada 100 jovens. Em 1970 tínhamos 34. Em 1980, 44. Em 1990, 68. Em 2001, 102 idosos por 100 jovens. Mas em 2021 temos 182 idosos por cada 100 jovens. E, portanto, isto significa que a sociedade envelheceu definitivamente. E, portanto... Quando tu pegas nisso, não estás preocupado com a questão das reformas, estás preocupado com outra coisa. Estou preocupado com o envelhecimento que não rejuvenesce a sociedade. Que não rejuvenesce a sociedade, a falta de energia. E depois que fui ver uma outra vertente desta situação, que era quantos ativos havia por beneficiário de pensões. Eu de cabeça digo que no meados dos anos 80 havia 2,4. Sim, 2,4. Mas em 1960 havia 21,1. 1,6. Portanto, temos por cada beneficiário de pensão temos um ativo, já tivemos 21. Isto leva-me a outro tema, que é a questão da imigração. Vai ser um problema crucial para nós sairmos deste problema do envelhecimento populacional. Portanto, não vai ser provavelmente possível com a demografia só interna. Sim, quando tu dizes é importação de gente. Importação de gente. Já agora, nem mais, só Jorge, esta semana a Universidade do Porto divulgou um estudo que foi divulgado ontem pelo Diário Notícias, que diz que nos últimos 10 anos, do total de pessoas que saíram de Portugal, 25% são jovens qualificados. Certo. Portanto, um quarto dos jovens que nós qualificamos foi para o exterior. Isso agrava essa fatura. Juntando tudo isto, temos que juntar uma outra dimensão que nós provavelmente também não estamos a querer, ou seja, a política não está a querer debater seriamente, que é a questão da dívida. Nós em 1995 tínhamos 61% de dívida sobre o PIB, hoje temos 134%. Portanto, mais que duplicou a dívida. Portanto, como sociedade, o que é que nós temos? Os jovens têm que pagar aos atuais pensionistas com base em todo o seu trabalho.
Ou seja, toda a população ativa está basicamente a pegar uma parte do seu dinheiro e dar aos pensionistas. E além disso, temos que reduzir a dívida. Eu diria que não há muitas soluções possíveis. É uma tarefa muito complicada. É uma tarefa quase ciclópica, Pois. e é geracional e é estratégica para o país. Porque o país, ainda assim com a questão, com as últimas informações disponíveis, que temos vindo a reduzir a população, portanto tudo isto se agrava. Quando nós olhamos para estes números todos, nós se calhar começamos a perceber a resignação. E a resignação é resultante só do envelhecimento da população? Não é só isso. É resultante do modelo redistributivo que nós criamos na sociedade. Ou seja, nós endividámos a sociedade para que a sociedade se mantivesse satisfeita. Sim. Mas ao mesmo tempo criámos uma relação de dependência recíproca entre o Estado e a sociedade. E, portanto, ninguém quer ver nas posições conquistadas grandes mudanças. Porquê? Porque os mais velhos, os que estão envelhecidos, como nós, o que estão a fazer basicamente é vamos lá ver se nos conseguem manter as pensões, e os mais novos, perante o cenário catastrófico, que é pagar a dívida, pagar aos pensionistas e melhorar o seu nível de vida, olham para o exterior e vão-se embora. Ora, estes movimentos, todos no mesmo sentido, só podem levar à resignação. Ou seja, nós não temos uma força quase anímica, moral e quase enérgica que permita que a sociedade diga temos que nos revoltar contra tudo isto. O nosso Presidente da República e o Primeiro-Ministro são dos presidentes mais velhos na Europa. É verdade. Uma outra dimensão. Ou seja, a política também envelheceu. E envelheceu não é só na questão dos atores serem mais idosos. Jorge, deixa-me só dizer às pessoas que provavelmente, há uns 40 anos quase, que nós não temos nenhum Primeiro-Ministro que esteja na casa dos 40. Não queremos 40, exatamente. Não é? É tudo sempre mais velho. Muito mais velho. E, portanto, é uma espécie de uma ligação quase que emocional entre o eleitorado e o eleitorado e o próprio político. Pessoas mais velhas a votarem pessoas mais velhas. E, portanto, tudo isto leva a que a sociedade comece a ter uma dificuldade em se revoltar e reformar. E a pergunta é, mas porquê é que isso acontece agora? Acontece agora porque, como o Estado se tornou, estes números todos, ainda temos que adicionar um outro, que é o nível de despesa pública. A despesa pública, para as pessoas terem noção, é sempre receita privada. Ou seja, o que eu quero dizer é, tudo o que vai parar às mãos do Estado, o Estado depois redistribui. Nós, funcionários públicos compram alimentação, compram habitação, compram viagens, compram roupa. No fundo, voltamos o modelo anda sempre à volta. Portanto, tiramos a um para dar a outros. Este modelo redistributivo deixa muita gente satisfeita. E é essa gente que domina a sociedade. São os lobbies. São os beneficiários. São os beneficiários. E eu acrescentaria, mas agora também gostaria de ouvir o Joaquim, acrescentaria que até os próprios mídia estão capturados por tudo isto. Não conseguem... Podemos deixar isso para a fase a seguir, porque isso é tão fim. grave, mas tão sério, que eu gostava que dedicássemos mais tempo a isso. Joaquim, o que é que achou, o que é que acha destes números e porquê é que acha que a sociedade está resignada? Nós temos um primeiro-ministro que, quando fica entalado com um problema, tem uma resposta típica que é vamos lá ver. Vamos lá ver. Perante esta resposta do vamos lá ver, eu tenho a reação de estou farto de ver isto. Há anos que eu vejo isto, há anos que eu falo disto e ninguém quer saber. Portanto, não é vamos lá ver, já vimos. O problema é, e o que é que fizemos com o que vimos? E a resposta é nada. E, portanto, quando se critica aquilo que os políticos decidem, não podemos ignorar que temos de criticar aquilo que os políticos sabem. Porque é por ignorância que não reconhecem
a gravidade da situação. Porque se reconhecessem, sabiam que o vamos lá ver não lhes vai resolver nada. Porque quando virem, já é tarde demais e já não tem solução. Mas é por ignorância ou é porque deliberadamente não querem ver? Não, é por ignorância, porque se soubessem, percebiam que não conseguem adiar a evidência do fracasso, que é isso que eu chamo o fim das ilusões. Porque uma ideologia é sempre uma ilusão. Uma propaganda política é utilizar as ilusões para criar a vontade de votar. Mas a responsabilidade do dirigente é perceber, antecipar o que são as consequências, quer da situação, quer das decisões que sobre essa situação vierem a ser tomadas. Ora, quando o decisor sabe antecipar o que vai acontecer, só por ignorância é que comete os erros. O que é o problema da demografia? É um obstáculo ao crescimento, porque o crescimento é sempre feito valorizando os recursos que existem. Um desses recursos é o recurso humano. E, portanto, é preciso pegar em agricultores do Alentejo e transformá-los em metalomecânicos da cintura industrial de Lisboa. Anos 60 e 70. Mas foi uma reconversão de recursos humanos. Sim. E aí temos crescimento. O que é que fizemos depois da implantação da democracia? O que fizemos foi, em lugar de valorizar os recursos produtivos, valorizamos as políticas distributivas. Aliás, isto começou logo em 74 com o programa do MFA e que dizia é preciso proteger as classes mais desfavorecidas. Se essa proteção fosse transformá-las em ativos produtivos, nós tínhamos tido um enorme crescimento. Não, foi transformá-los em votantes passivos. E dependentes. Por isso é que são passivos, não é? Porque se utilizassem o dinheiro dos outros para criar novos investimentos e novas produções, não tinha sido magnífico. Não, utilizaram o dinheiro dos outros para consumir. E isso é que é o problema. A dívida não foi utilizada para aumentar o potencial produtivo, a dívida foi utilizada para engordar. Quando tem de se pagar a dívida, vai-se descobrir que já não há população para pagar a dívida. E então o que é que tem de se fazer? Como todos os endividados, têm de vender património. E, portanto, temos andado, aliás, à procura pelo mundo fora de alguém que queira comprar um bocadinho do que cá existe. Mas quando se vai para o mercado internacional nessa atitude de dependência, é evidente que vendemos barato e vendemos mal. Porque os outros sabem que nós precisamos. Não só sabem, é que são eles que nos sustentam. Sim. E, portanto, sabem que a única maneira que têm de recuperar aquilo que emprestaram é explorar aqueles a quem emprestaram. Portanto, isso é inevitável. É por isso que o vamos lá ver não tem sentido, porque é óbvio que era isso que ia acontecer. Mas vamos voltar ao problema do potencial de crescimento. Quando, nos anos 50 e 60, a indústria de reparação naval se desenvolve em Portugal, foi na mesma altura em que na Coreia do Sul também se desenvolvia a indústria naval. De que é que nós beneficiávamos? De uma posição geográfica e de uma tradição de ligação ao mar que justificava esse tipo de investimento. E, de facto, com pleno sucesso.
conseguimos atrair as melhores empresas do setor naval para virem reparar a Portugal os seus navios. Isto seria uma plataforma importante que começou por ser desenvolvida com a construção por técnicos portugueses do estaleiro de Bahrein, ou os estaleiros no Brasil, ou os estaleiros em Cabo Verde, o que permitia fazer uma ligação estrategicamente relevante. 25 de Abril, processo revolucionário dentro das empresas, a seguir, nacionalizações. E, de repente, isso que tinha sido produzido pela onda de crescimento dos anos 50, 60, chega aos anos 70 e, por isso, simplesmente evaporou-se e nunca deu chuva, quer dizer, não voltou ao circuito. Teria de ser assim? Por ignorância, foi. Mas por ignorância, porque a Assembleia do MFA, que numa noite de março decide a nacionalização dos grupos económicos, decide por pura ignorância, porque nunca soube o que era isso dos grupos económicos. Viviam de quê? Os seus equilíbrios estavam dependentes de quem? Ora, é esse tipo de ignorância que explica porque é que quando nós enfrentamos a realidade demográfica em Portugal, o envelhecimento, a dependência do Estado, a dependência do sistema de pensões, estamos a ver uma coisa que é a imagem de nós próprios. Portanto, todos os dias, quando vamos ao espelho, nós vemos estas coisas. Não se trata de dizer, vamos lá ver. Não, está-se a ver. Isto que o Joaquim estava a dizer, que é o vamos lá ver, eu estou farto disto porque eu já vi, não é? E todos nós já vimos, provavelmente a grande maioria das pessoas, não só de quem nos está a ver, mas do eleitor português também já percebeu isto. No entanto, nós não conseguimos mudar o país. Porquê? Porque também não conseguimos mudar o continente. Isto é, a resignação é o que está na antecâmara do declínio europeu. Decadência que começa por uma desistência. Enquanto que no Renascimento, o arranque dos processos científicos e dos descobrimentos foi uma forma de expansão em plena vitalidade, aquilo a que assistimos agora é a decadência das sociedades europeias que, tendo começado por se enfraquecer demograficamente e precisando de recorrer à imigração, têm a devolução histórica daquilo que foi o seu processo de colonização. Bom, mas mesmo reconhecendo que é um problema europeu, no caso português é muito mais grave, até porque uma boa parte destes jovens que nós falávamos há bocadinho, do total das pessoas que saíram, 25% são jovens qualificados, estes foram essencialmente para países europeus. Claro. Ora bom, e por isso é que na Europa está, digamos, a nossa estrela orientadora, como também está a evidência do nosso fracasso. Ou seja, sem a Europa, nós não tínhamos nenhuma linha de orientação. Estaríamos muito pior. Como esteve a Albânia, como esteve a Roménia, etc. Sim. A tal que já nos ultrapassou, mas que partiu de uma posição muito inferior, o que ainda torna mais evidente a crítica em relação a Portugal. Mas, do ponto de vista da orientação histórica, nós voltamos a estar confrontados com, ou temos um projeto para a Europa, e a Europa nos ajuda na realização desse projeto que nós
pensamos para a Europa, ou sem isso nós estamos condenados à irrelevância. Eu já volto assim, Jorge. Ou temos um projeto para a Europa, diz o Joaquim. Então, mas se nós estamos resignados, como é que vamos arranjar um projeto para a Europa? Temos um primeiro-ministro que só diz, vamos lá ver, e diz que nós crescemos mais nos últimos 7 anos do que não sei quem nos últimos 25, ignorando completamente a questão. Mas temos, por outro lado, outros exemplos que mostram que nós estamos pelo mau caminho, que é o Roménia, já nos ultrapassou, embora só tenha aderido à União Europeia em 2007. E agora nós temos um partido agarrado ao poder, temos uma oposição que não sabe como é que lá chegar, onde é que nós vamos buscar a força para ir buscar este projeto que o Joaquim estava a dizer? Julgo que foi Eduardo Lourenço que em 78, uma saísta do Oriente, disse que Portugal salva-se se a Europa se salvar. No fundo, o que ele queria dizer era, a partir do momento em que nós abandonámos o Império, ficámos irremediavelmente mais ligados à própria Europa. E, portanto, o que acontecer na Europa acontecerá depois em Portugal. Mas eu não sei se estaria de acordo com o Joaquim que vamos lá ver e que as pessoas já viram. Então. Porque o espaço mediático e a esfera pública em Portugal está construída para as pessoas não verem isto. Talvez com exemplos concretos seja mais fácil de explicar. Nós, se olharmos para o panorama da discussão pública em Portugal, estamos a falar em temas como os fenómenos de natureza, as cheias, os incêndios, os roubos, a corrupção, as questões de eutanásia, o LGBT, os direitos das minorias. Tudo isto é uma espécie de que se torna folclore social na medida em que estamos a esconder esta realidade mais profunda. É como se eu estivesse a ver o mar e não estou a ver o que está por baixo do nível do mar. Ou seja, há muita coisa escondida que a comunicação social não está a querer revelar, não está a ir às profundezas. E como é que tu entendes isso? Porque a mim faz-me confusão. Eu, quando comecei a fazer jornalismo, por 34 anos, embora houvesse uma proliferação de meios de esquerda, que a todo custo defendiam as ideologias de esquerda, havia uma preocupação de denúncia dos problemas. E era uma comunicação social completamente diferente, aguerrida e que ia aos problemas que nós hoje em dia não vemos. A comunicação social levou um processo de transformação enormíssimo com as redes sociais, brutal. E o que aconteceu foi que a comunicação social ficou parada no tempo. Porquê? Porque começou a desconfiar dos novos emissores, portanto está constantemente a atacar esses novos emissores, e a defesa que teve foi ficar ligada a quem tem o poder. E, portanto, quem tem o poder, hoje, faz a agenda mediática dos meios de comunicação tradicionais. Nós, aliás, reparámos as televisões repetem o que se passa no Parlamento. Ou seja, o Parlamento discutiu uma coisa e depois à noite levamos com todos os partidos e todos os comentadores. Inclusive a políticos. Inclusive a políticos. E, portanto, a comunicação social parlamentarizou-se, governamentalizou-se. Não é que esteja capturada por governo, nem nada disso. O problema é que não consegue sair desse ciclo porque não quer ir às profundezas. E não vai às profundezas porquê? Porque ou não tem meios, não tem recursos e perdeu esse norte. Ou seja, hoje nós quando vemos a comunicação social que é uma coisa estranha, seja de esquerda ou de direita, parece que tomar partido. Ora, um partido que tem que tomar é o da realidade, que é denunciar o que está mal na realidade. Mas não, parece que arranja argumentos para A, B, C ou D. E então o que é que acontece? O que aparecem são os novos mediadores de comunicação social. É como se dissessem, bom, há uma nova comunicação social, há a das redes sociais. Sim. E isso e por isso é que o combate está a ser muito sério. Por exemplo, quando se olha para os Estados Unidos e se percebe o que está a passar. A coisa é muito complexa. Mas onde é que eu queria chegar? Vamos chegar à política, porque eu acho que quando nós temos este diagnóstico todo, temos que pensar, então, mas o que é que a política tem feito? Tem feito. Nós, no programa anterior, estávamos a fazer uma ligação, a comparação entre o que estava a passar em Portugal hoje e o que estava a passar, se passou em Portugal. Doutor Salazar. Então, nós tínhamos a União Nacional e hoje temos o Partido Socialista. O Partido Socialista não se pode
furtar a uma leitura muito simples. Se é o partido de charneira da democracia em Portugal, então tem que ter a responsabilidade sobre tudo o que mal acontece em Portugal. Porque não pode ser partido de charneira e ficar só com as coisas boas. Mas isso depois tens o Primeiro-Ministro que diz vamos lá ver. Pronto, Está mas entalado, o Primeiro-Ministro diz isso, vamos lá ver, porque ele adia os problemas. E o que tem acontecido hoje em Portugal, o que tem acontecido hoje e no passado recente, é a tentativa de adiar os problemas e depois construção de narrativas que são são narrativas que depois o próprio Partido Socialista tem que as engolir. Um exemplo concreto. Nós temos a geração mais bem formada e a pergunta que os portugueses têm que fazer é para quê? Pois. Para emigrarem ou para fazerem crescimento económico? Não, então é para emigrarem. Mas isso faz-me lembrar o tempo da União Soviética. A União Soviética, quando queria propalar as grandes conquistas do marxismo e do comunismo, dizia que a população era toda educada, todo o leste era altamente educado e que tinham a saúde muito boa, como era em Cuba. Para que é que isso serviu quando caiu o Muro de Berlim? Tudo ficou demonstrado que não servia para nada. E porquê é que não serve para nada? Porque para haver educação e haver crescimento económico, tem que haver capital e tem que haver concorrência e tem que haver crescimento, tem que haver disputa, tem que se querer conquistar mercados. Ou seja, tem que se empregar esse conhecimento, mas é preciso outros fatores, nomeadamente claramente. E então o que é que acontece? É um modelo redistributivo, é dizer, pá, vai estudar, que certeza que isto vai dar resultado. Mas isso é a mesma coisa que dizer enfim, já não é o caso do português, mas é dizer a uma pessoa do interior, pá, vai estudar para me empregar onde? Pois. O que é que me tem para oferecer? E das duas, ele tem que vir para Lisboa ou vai para fora, porque não tem nada a se agarrar. Que é o mesmo que acontece aos jovens. Pronto. O problema do interior, e isso pode ser a comparação com a Europa é interessante, porque o problema, nós estamos a ficar o interior da Europa. E o Primeiro-Ministro, em vez de parar e dizer eu não quero ser o interior da Europa, eu quero ser o centro do crescimento económico da Europa, na prática faz o que o nosso interior está a fazer. Contenta-se com aquilo. Contenta-se com aquilo, pede mais subsídios, pede mais transferências, mas também não se revolta contra o poder central, porque não tem capacidade para o fazer. E, portanto, nós andamos... A Europa despeja dinheiro em nós e nós despejamos algum dinheiro para vários sítios para manter tudo como está. Que é exatamente o que os europeus estão a fazer connosco. Estão basicamente a pagar para nós não termos convulsões sociais. Por isso é que eu sou apologista, ainda bem que o Partido Comunista acordou para começar a defender os trabalhadores. Porquê é que tu achas que faz tanta falta o acordar do Partido Comunista? Porque o Partido Comunista tem essa responsabilidade histórica de estar sempre do lado dos trabalhadores que não conseguem ver o seu salário crescer significativamente. Oh Jorge, mas ainda que seja contra o capitalismo... Pois, mas esse é que é o problema. Tu estás a dizer que é útil o Partido Comunista, mas eles fazem tudo para mostrar que esse modelo está errado. Mas passa a ser um poder a escrutinar um governo. Já que não se escrutina de outra forma, então passou a ser a escrutinar. E veja-se agora, as greves estão a aparecer e começam a saltar uma data de problemas nos professores, na saúde, e, portanto, aquilo que António Costa fez, que foi silenciar essa esquerda mais, não é a esquerda radical moderna, sim, é a esquerda operária, a esquerda do trabalho mais duro. Isso estava silenciado. A pergunta, mas tem alguma utilidade para o crescimento da sociedade portuguesa? Não tem. Mas tem a utilidade para agitar as águas. E, portanto, alguém tem que começar das duas uma. Nós arranjamos um submarino que começa a demonstrar o que está nas profundezas, ou então as águas têm que ser agitadas. Porque se não o fizermos, então o que é que está a acontecer? Estão os barcos à tona da água, sempre, e, portanto, a água vai andando, que é mais ou menos, vamos lá ver, do António Costa. Ele anda a ver o horizonte, e o horizonte está cada vez... Mas isso é confissão do fracasso de todos os outros setores da sociedade que deviam estar atentos e deviam estar a combater isso. O que tu estás a dizer é, os únicos capazes de fazer isto são os partidos. Não, o grande fracasso de uma sociedade é sempre político, porque o grande regulador da sociedade é a política. Nós não podemos... Vamos lá ver,
O que as forças mais ou conservadoras ou liberais não conseguiram fazer e foram atrás destas forças mais progressistas, redistributivas e que não estão ligadas à economia e mais ligadas aos temas de natureza social, não conseguiram explicar à sociedade que este modelo acaba quando o dinheiro acabar. Não conseguiram. Como, aliás, a Thatcher fez nos anos 80 em Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos. E que aconteceu também na União Soviética e aconteceu nos blocos de leste. Portanto, vamos lá ver, nós temos um muro, em Portugal neste momento há um muro muito sério sobre todos estes temas. E o muro é sério porquê? Porque a comunicação social, com a luta do instantâneo, não quer ir às profundezas. É verdade. E isso mata qualquer coisa. É como se eu tivesse sempre a ver o que é que está a passar no horizonte, acima da linha d'água, mas ninguém quer olhar para baixo da linha d'água. É como a questão dos icebergs. Mas o que é um iceberg? Bom, o problema do iceberg é que 2/3 está em baixo, 1/3 está em cima. Ora, vamos lá ver, e depois como é que o Partido de Charneira tem conseguido governar com esta ambivalência? Porque aceita a agenda fraturante. Eu estava a pensar, quando estava a ver os números do envelhecimento, estava a pensar, percebe-se o tema da eutanásia? Porque com tanta gente idosa, com o sistema de saúde a arrebentar por todos os lados, com o tema das pensões, é óbvio que os agentes que estão no terreno percebem que há temas relativamente à morte das pessoas e que tem que se resolver. O tema antes era um tema mais de natureza, se quisermos, religiosa, de consciência, mas hoje, se calhar, é muito mais sério. É um problema social. É um problema social. E esse problema social a política teve que resolver. E, portanto, está a resolvê-lo da forma errada. Aliás, o artigo de Pedro Passos Coelho no Observador é fantástico sobre isso, porque põe o problema no sítio certo. Continua a ser um problema, mas põe-o no sítio certo. O que eu quero dizer é que o problema social transformou-se num problema político. Mas estes temas interessam para o tal folclore. Outro exemplo da União Soviética. Porquê é que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República se entusiasmam tanto com o futebol? Era mais ou menos como o Brezhnev se entusiasmava com as equipas olímpicas da União Soviética, para demonstrar a grandeza de uma nação. Oh, Jorge, e curiosamente estão a repetir aquilo que se fazia no Estado Novo. Completamente. Que era futebol. Só falta o fado. Bom, o Fátima mantém-se. Bom, mas só falta o Presidente da República e o Primeiro-Ministro passar a ir às noites do fado que havia e, portanto, recuperar tudo isso. Não é? E, portanto, é no fundo, e não é possível, e quando nós analisamos isto com um bocado de frieza e com distância, eu diria que não é possível ser diferente quando se quer ser a União Nacional. Não é possível. Joaquim, perante este cenário que já está a descrever, quem é que vai criar o tal modelo em que a Europa vai dizer, bom, vale a pena apostar em vocês, para pôr isto a crescer e vocês serem os tipos ricos e mais próximos de nós? Ô Camilo, quem é que imaginou que oficiais subalternos iam ter a coragem de romper com uma situação, guerra colonial e autoritarismo político, que os oficiais superiores há muito que já tinham identificado. Mas, digamos, não é um problema de cobardia dos oficiais superiores, não, é um problema de convergência de interesses desses oficiais superiores com esse tipo de regime colonial e politicamente autoritário. Mas que, curiosamente, tinha crescimento económico. E tinha crescimento económico porquê? Porque tinha uma perspectiva de acumulação de capital. Sim. E, portanto, era preciso produzir... E tinha o fator humano, que eram os jovens, a malta mais nova, para potenciar isso. Para serem convertidos em produtores numa economia moderna. E essa foi a virtude modernizadora
do regime salazarista, que aliás teve como colaboradores aqueles que vieram a ser os dirigentes económicos da democracia. O Jacinto Nunes passa de um regime para o outro, como o António Manuel Pinto Barbosa passou de um regime para o outro. Porquê é que passaram? Porque tinham a compreensão dos mecanismos do autoritarismo, sabiam as suas limitações e souberam convergir para os novos mecanismos, quer da economia aberta, quer da democracia. O que é que vai acontecer agora? É pela incapacidade de crescer que vão aparecer os proponentes do crescimento. Porque não vale a pena continuar a querer fazer política distributiva quando não há nada para distribuir. E, portanto, é o fracasso de uma geração que vai alimentar o aparecimento de novos protagonistas de uma nova geração. Eu ficaria muito entusiasmado, Joaquim, se fosse assim. Sabe qual é a única dúvida que eu tenho? É quando o Joaquim diz assim: quem é que ia pensar que os oficiais subalternos iam fazer aquilo que os oficiais mais graduados já tinham desistido de fazer? A diferença, Joaquim, é que havia uma série de novos aspirantes a mudarem as coisas. Agora não temos novos. Temos aqueles números que o Jorge estava a dizer. E os novos que temos vão-se embora. Exatamente. Ora, bom, mas é aí que está, está o sinal importante. Porque, ou definitivamente, a decadência significa a dependência, isto é, desistimos de ter uma perspectiva nacional e então passamos a ter apenas uma perspectiva comunitária. Seremos a periferia da Europa. É possível evitar isso? É possível evitar da mesma maneira em que, quando éramos a periferia da Europa, produzimos um modelo de expansão da Europa, com descobrimentos. Produzimos nós e os espanhóis. Depois pergunta-se, mas isso foi produzido mesmo por portugueses e espanhóis? Não. Isso foi estimulado por uma necessidade europeia que encontrou aqui os agentes que respondiam a essa necessidade. Porque podiam ter utilizado Portugal e Espanha como se utilizaram as repúblicas italianas para guerra umas com as outras. E Portugal e Espanha podiam ter estado em guerra uns com os outros e nunca saíamos para o Atlântico. Mas não só saímos, portugueses e espanhóis, como criamos dois impérios em simultâneo. Portanto, o Camilo não pode dizer que nessa altura estávamos mais vitalizados, mais potencialmente em crescimento do que estamos hoje. Não, porque hoje nós temos o conhecimento histórico de quando crescemos. Portanto, nós não estamos no vamos lá ver, nós já vimos, já fizemos. É só voltar a olhar para isso e perceber porque é que agora não conseguimos fazer aquilo que já fizemos. Ora, este contraste devia ser o tema essencial da política em períodos eleitorais. Mas não é, Joaquim, é aí que eu queria chegar. Não é, mas não quer dizer que não possa vir a ser. Bom, vamos lá ver porque é que não é. Não é porque ninguém gosta de se confrontar com o seu fracasso. E vão agora iniciar-se as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e não vai ser fácil as pessoas confrontarem-se com aquilo que era o seu imaginário e a sua ilusão com aquilo que é a sua realidade. Este contraste não tem de gerar os vencidos da vida que se reuniam no Grêmio Literário,
mas pode gerar uma mudança política significativa no nosso sistema partidário. Joaquim, mas o problema é que estes que protagonizaram isto tudo sabem que são os fracassados e não querem mostrar isso ao mundo. Mas a sociedade ainda os considera como heróis. E, portanto, é a sociedade que vai ter que denunciar aquilo que foi usado para enganar a sociedade. Claro. E aí volto a alguns protagonistas importantes da nossa política, como, por exemplo, o perturbador Francisco Sá Carneiro. O Sá Carneiro, quando aparece politicamente, está entalado entre os comunistas e os socialistas. Quer uns, quer outros, sempre consideraram Sá Carneiro o perturbador. O tipo não fazia parte da família dos políticos reconhecidos. E, no entanto, sem que ele alguma vez tivesse tido um papel decisivo, no sentido de ser decisor, foi ele que, pela primeira vez, conseguiu uma maioria absoluta com a Aliança Democrática. E recordo-me, na altura, do que foi a surpresa de outros dirigentes políticos, não apenas partidários, mas institucionais, quando foram confrontados com a eficácia do Sá Carneiro como primeiro-ministro. Claro que se pode dizer, morreu cedo e, portanto, nunca ninguém ficou a saber o que era o Sá Carneiro na decadência. Mas a verdade é que, enquanto esteve ativo, surpreendeu todos aqueles que o conheciam e que não estavam à espera dele ter essa eficácia. Porquê é que teve eficácia? Do mesmo modo que o seu sucessor, Aníbal Cavaco Silva, também teve uma eficácia que foi superior àquilo que era previsível por quem o analisava. Isto é, quer o Sá Carneiro, quer o Cavaco Silva, surpreenderam por ir para além daquilo que se estava à espera que eles conseguissem fazer. Pode-se dizer, não, foram as circunstâncias que favoreceram, porque o Cavaco Silva passou a ter os fundos europeus. Não, muito mais fundos europeus vieram depois e não geraram novos Cavaco Silva e novos Francisco Sá Carneiro. Geraram Sócrates e Armando Vara, não é? Ora bom, porquê? Porque é que o Partido Socialista se deixou explorar por quem o integrou com a finalidade de organizar benefícios privados através de uma função pública? É nesse aspecto que a crítica dos 50 anos vai ser muito importante. Porque é também nesse período da celebração dos 50 anos que vamos ter, finalmente, a resolução do mistério jurídico da sociedade portuguesa, que é de um ex-primeiro-ministro acusado, mas não julgado. Que é uma das coisas paradoxais quando, como se vai ver na América com o Trump, é no julgamento que as coisas se clarificam. Joaquim, mas não acha que precisamente porque isso vai cair em cima dos 50 anos do 25 de Abril, o esforço da política para condicionar o judiciário vai ser muito grande? Claro que vai ser muito grande, mas... Não é o judiciário, o judicial, que é mais grave. Sim, claro que vai ser muito grande, mas a afirmação do poder político só é possível se o sistema judicial fizer a separação do trigo e do joio. E acha que vai ser capaz de fazer? Acho que essa é a grande oportunidade, porque não é preciso ficar à espera uma geração, trabalha-se com os juízes de agora,
não é preciso ficar à espera da renovação da população, não, é com as histórias que já aconteceram, basta só descrever o que é que aconteceu. Porque é que responsáveis políticos que não podiam ignorar a situação de algumas entidades financeiras portuguesas, estão a lembrar do Banco Espírito Santo e do Banco Banif, mas manipularam essa informação ou para benefício próprio ou para poderem atacar outros partidos, como foi no caso do Banif, para demonstrarem que a saída limpa do período da Troika, afinal, tinham maçãs podres como o Banif. Ora, quando se admite que na política se distorça a informação que se tem para impedir a resolução do problema e para atacar a imagem de outro partido, quando isto se faz na política, tem de ser punido, tem de ser denunciado, demonstrado e punido. Porquê? Porque se não se faz essa punição, então, no período seguinte, na legislatura seguinte, coisas idênticas vão ser feitas. Esta ideia do Joaquim de trazer para aqui, para a nossa colação, a questão do BES e do Banif, fez-me lembrar o tema das cheias. Nós, em vez de responsabilizarmos quem deveria ter os alicerces para que as cheias não causassem tanto dano como causaram, o que aconteceu com a crise de 2011 foi que tivemos um fenómeno da natureza que foi a crise internacional de 2008 e que o governo de Sócrates basicamente deu cabo das fundações do país e, portanto, nós tivemos uma cheia, já desapareceram esses bancos e ainda há umas socialistas com saudades desse tempo. E é esta saudade relativamente aos valores de Abril falsos que está a matar o país, porque o país é como se eu tivesse, agora estamos na época natalícia, em que eu tenho uma mesa, e isto é dramático porque as pessoas de idade, com a experiência que têm, deviam perceber que têm que olhar para os jovens de uma maneira diferente. Eu estou numa mesa de Natal em que tenho 8 idosos e 2 jovens, e a única coisa que se fala é no tempo, no meu tempo, como era no meu tempo, em vez de discutirem como é que vai ser o vosso tempo. Sim. Portanto, o país concentrou-se a discutir a Associação 25 de Abril, o Vasco Lourenço e o papel muito relevante. Mas se perguntarem a Vasco Lourenço onde é que estão os capitães de Abril de hoje, onde é que estão aquelas pessoas que se revoltaram contra um regime que já estava caduco e que não tinha possibilidade nenhuma de tornar a sociedade diferente, não conseguem encontrar, porque eles já, isto é dramático, é como se eles incorporassem, no fundo, a história toda de um país. E a história fica agarrada, mais ou menos, os saudosistas do fascismo, era a 1926, 28. E nós ficamos agarrados a abril de 74 e aquela confusão revolucionária que depois deu a estabilidade. Sobre a esperança que o Joaquim referia, é bom relembrar que Mário Soares, no 25 de Abril, tinha 50 anos. Verdade. E, portanto, já tinha passado por muito tempo no deserto político. Não tinha os seus direitos políticos. E, mesmo assim, não desistiu. Hoje temos um primeiro-ministro com 60 anos, líderes da oposição mais novos. Falar sobre um perturbador que eu acho que é importante. O perturbador André Ventura. Porquê é que o Partido Socialista gosta deste perturbador? Porque este perturbador é um perturbador que ajuda a manter o debate num registro que não é o registro de transformação da sociedade. É um debate sobre as incidências que a sociedade tem, e sobre é os pequenos fracassos. Depois o resto da oposição àquele discurso. É o tudo, é os incêndios, é os roubos, é a corrupção, é os fenómenos da natureza, é os edifícios que caem,
é mais isto, aquilo ou outro das comunidades minoritárias. E o Partido Socialista precisa de episódios na sociedade diários para que o Primeiro-Ministro não tenha que vir todos os dias, vamos lá ver, porque toda a gente está a ver que aquele é o problema do dia. É como se o país, hoje, é interessante ver, eu comecei a ver os jornais por semana andar para trás. E é dramático, Camilo, porque é ver só episódios, é episódio atrás de episódios. É verdade. E depois eu pergunto, então, mas está bem, mas porquê é que vocês não tiram uma consequência de tudo isto? Ora bem. Organizem-se para olhar e qual é a consequência disto. E eu estava-me a lembrar também de uma outra sobre a questão do escrutínio. Eu, enfim, como fui auditor durante alguns anos, lembro-me quando nós auditávamos havia uma coisa que era importante, que é o natural ceticismo. Quando alguém nos dava umas contas, a gente basicamente dizia, devem estar erradas. Ou então eles querem me enganar. Pronto, ou eles querem me enganar. E hoje não se está a fazer isso. Onde é que as contas estão erradas? Onde é que eles me estão a querer enganar? Portanto, como a sociedade se concentra numa coisa... Porque o mais interessante é que o real tornou-se quase imaginário. É como se eu dissesse assim, o real é as cheias. Não, o real não é as cheias. O real é o que está por baixo das cheias. Ora bem. O real é a incapacidade que o país tem de resolver o problema das cheias. Deixa-me fazer uma pergunta a quem nos está a ver. Você já reparou que não há nenhum governante neste momento a dar a cara? Não. Sobretudo aqueles dois que foram presidentes da Câmara de Lisboa nos últimos 12 anos. Não é? António Costa e Fernando Medina. Ou seja, o que você devia estar a perguntar-se neste momento é uma coisa muito simples. Quantas dezenas de milhões de euros se gastaram nos últimos anos a embelezar Lisboa? Cá acima da água, como diz Jorge Marrão. Mas não houve dinheiro para fazer as condutas de escoamento da água de Lisboa. Por baixo da água, como dizia o Jorge Marrão há um bocadinho. Até o metro meteu água. Exatamente. Até o metro meteu água. É estas perguntas que devíamos estar a fazer. Até o metro meteu água debaixo da terra. Mas isto para dizer que... E é muito difícil as pessoas perceberem o que está por baixo. Porque como nós não temos... e depois podem dizer, mas as pessoas no think tank são mais... Estão a ser... Porque é que estão a ir por esse caminho que não têm um conjunto de ideias ou interesses ou o que for a defender? Não, nós só estamos a fazer o que é normal, que é, perante aquilo que nos aparece, fazer perguntas. Porquê é que estamos resignados? Porquê é que isto é assim? E de repente começamos a descobrir que, se calhar não tendo as certezas, temos que alertar as pessoas, cuidado, porque não é possível um país há 30 anos, há 50 anos discutir um novo aeroporto, a EFASEC, a TAP, os campeões nacionais, os jovens que são mais bem preparados de sempre, o melhor sistema nacional de saúde do planeta, e toda a gente está a ver que isto é um problema. E a pergunta é, porquê que nada muda? Ora, tem que haver qualquer coisa que nos impeça de mudar. E a questão dos lobbies. Porquê é que a questão dos lobbies é relevante? Porque qualquer sociedade de economia de mercado, todos aqueles que entram na economia de mercado, e bem, tentam ganhar posições e conquistar essas posições. O que é normal. O que é normal, faz parte das regras do jogo. Mas depois, veja-se o caso do Cristiano Ronaldo, é um bom exemplo. Andava nos juvenis, andou a lutar para ganhar aquela posição. E depois, com o poder que tem, começou a dizer, cuidado, vocês têm que contar comigo. Isto é uma posição conquistada. E é um lobby que ele fez, e que se viu agora, um lobby. Não quer dizer que ele não tenha o mérito, mas ele está a fazer um lobby pela posição conquistada. E o que é que acontece aos jovens Ronaldos que não são ainda Ronaldos? E as pessoas não estão a perceber. Ficam bloqueados. Ficam bloqueados, porque o outro bloqueou. Isto acontece todos os dias em todos os mercados, aqui em qualquer parte do planeta. Qual é o tema do regulador? O regulador tem que olhar para isto e dizer, espera lá aí, agora chegou a altura de nós todos termos o mesmo nível, ou seja, o mesmo campo de oportunidades. Sim. Porque se eu só der oportunidades aos que estão, então eu estou a matar aqueles que querem vir a dizer qualquer coisa. Estamos a pôr o campo inclinado. Estamos a pôr o campo inclinado. Jorge, e agora uma pergunta que tem a ver com aquilo que o Joaquim disse. Quem é o Sá Carneiro que tem que aparecer agora, então? Pronto, eu estava a ver o Joaquim e estava a pensar quem é que foram os perturbadores desde a Revolução. O Mário Soares foi um perturbador,
claramente. Sá Carneiro foi. Sá Carneiro, evidente. Cavaco Silva, foi. claramente. E José Sócrates também foi um perturbador. À sua maneira. À sua maneira e de forma perversa. Mas foi um perturbador no sentido em que percebeu que nós tínhamos que dar um salto diferente. Isso tem que se lhe dar esse... Sobretudo no primeiro mandato. Sobretudo no primeiro mandato. E isso vai levar a um tema que é o Partido Socialista, como se tornou uma instituição de poder, nunca vai ser perturbadora de nada. Claro. É o símbolo do conservadorismo do regime. O perturbador vai nascer à direita, e essa é a característica da direita. Quando se olha e percebe-se o caso, por exemplo, de Sá Carneiro e de Cavaco Silva. Nascem quase que por acidente. E aí o Joaquim tem razão. Vai aparecer alguém que vai dizer, epá, nada disto faz sentido. E, portanto, esse perturbador tem que existir, tem que nascer. Ele vai, é tão evidente que a sociedade vai ficar ciosa de ter isso. Porquê? Porque, e pode não ser tão rápido, porque estou-me a lembrar do caso japonês, em que o envelhecimento levou a que a sociedade japonesa tivesse muita dificuldade em se renovar. Mas foi-se renovando, houve casos, muitos casos de corrupção na política, houve muita, e portanto aquilo foi mudando. E portanto o perturbador tem que ser alguém que surja e que faça uma síntese de todo um conjunto de problemas que o país tem e que não é, vamos ver, não é compaginável, se quisermos, com ideologias. Não é uma coisa de esquerda ou de direita só, é uma coisa mais complexa. Porque eu começo a pensar e digo assim, bom, alguém que fosse mais direita, que diga assim, bom, nós temos que dar liberdade económica e as pessoas têm que ser responsáveis por seus atos. Mas como é que nós fazemos isso numa sociedade envelhecida? Exatamente. As pessoas não podem voltar a trabalhar. Temos de ter cuidado porque há um contrato geracional a cumprir. Então tem que ser alguém que consiga perceber como é que faz uma espécie de síntese de tudo isto. Eu fiz um texto, não gosto de me citar, mas como ando a pensar sobre estas coisas, em que eu basicamente o que queria dizer é que nós tivemos o socratismo, o pacismo e o costismo. Isto é, numa lógica hegeliana, no fundo, é a história a mover-se. Só que Costa, em vez de fazer a síntese, volta para trás. Ou seja, percebe-se que Sócrates é um desregrado, ainda que tenha ideias boas. Passos Coelho tenta pôr o país nos eixos e a seguir alguém devia dizer, espera, mas afinal isto faz sentido o que estava-se a passar. Costa não fez isso. E por isso é que eu acho que o Partido Socialista vai ter um problema. Não sei se é nas próximas eleições, mas é nas outras a seguir. Porque não vai aguentar, impossível, quer dizer, vai aguentar se a população continuar a envelhecer, os mais jovens continuarem a emigrar e vamos ser o interior da Europa. Se os portugueses quiserem ser o interior da Europa, elejam António Costa e a sua política. Se os portugueses querem dar um salto, escolham qualquer outro, menos este. Porque nós já sabemos o que é que isto está a dar. Portanto, isto é tão evidente. E por isso é que a mim me custa ver a política hoje. E a questão do perturbador André Ventura, só para terminar. O perturbador André Ventura, como vai buscar os tais fenómenos mediáticos que dão presença mediática, também contribui para que na esfera pública e no panorama, se quisermos, dos mídias, o assunto da política se traduza, mas afinal a política é nós afastarmos os nacionalistas e a extrema-direita, André Ventura, assim, mas qual é a responsabilidade de André Ventura nestes números todos? É zero. Qual é a responsabilidade da Iniciativa Liberal? É zero. Só temos dois atores altamente responsáveis, sim. O PS e o PSD, Sim. que tiveram sempre mais que 2/3 em todas as legislaturas nos últimos 4 décadas. Portanto, não conseguiram os dois, um por uma razão, outro por outra, a resolver o problema. E por isso é que a síntese, que é quem vem a seguir a Costa, tem que ter essa capacidade de dizer, bom, afinal, isto, se calhar temos mesmo que fazer aqui uma síntese, porque o país assim
continua a ser o interior da Europa. Joaquim, estamos mesmo em cima da hora. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta simples. Quem é um Sá Carneiro? Que vai aparecer agora. Camilo, o ponto não é o nome. Não, mas eu não quero o nome. De onde é que ele vem? Da direita? O ponto é, nós precisamos de partidos e isso não havia no regime autoritário. Agora temos partidos. Mas precisamos que os partidos sejam partido de poder e partido de oposição. Se ambos se apresentarem como partidos de poder, o sistema fica bloqueado. Porque em cada eleição, cada candidato apresenta-se como sendo candidato ao poder. Não, é preciso que o candidato que se apresenta tenha sido o crítico do poder. Se nós verificarmos o que é que aconteceu na passagem da ditadura para a democracia, os grandes protagonistas foram opositores críticos. Mário Soares, Álvaro Cunhal, mas também Sá Carneiro. Porque Sá Carneiro, mesmo que sem grande fundamento, utilizou a sua posição de católico progressista para se mostrar como um continuador do Bispo de Porto. Portanto, mesmo esse se apresentou como opositor. Aliás, até o Freitas do Amaral se apresentou como alguém que se distanciava do Marcelo Caetano. Ainda que apenas na Faculdade de Direito, mas Sim. Alguém que tinha autonomia crítica. Ora, o que nos falta neste momento na política portuguesa é a autonomia crítica da oposição. Ora bem. Não é que não haja oposição, o Partido Comunista é oposição, mas não tem autonomia crítica. Ora, é quem conseguir ocupar esse espaço. Porque não basta ser diferente, é preciso ser diferente criticando o que existe. E é isso que o André Ventura não sabe fazer. Muito bem, chegamos ao final do programa desta semana com Jorge Marrão, Joaquim Guiar e Moamem. Antes de fecharmos, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Para o final, fica o pedido de sempre colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Quanto a mim e você, encontramos amanhã às 8 da manhã. Fique bem. Eu tive aqui uma ideia. Estavas-me a ligar.